Fala pessoal, a gente acabou de terminar de assistir o último episódio de Stranger Things. E temos aqui uma pesquisa que fizemos. Levantamos todas as referências desde a primeira temporada de tudo que tem a ver com Dungeons and Dragons, o RPG de mesa mais famoso do mundo. Se você não assistiu, vai assistir primeiro e depois volta pra cá. Vai ter spoiler, é a primeira coisa, né, Thiago? Isso. E a segunda coisa é prepare a pipoquinha. Bom, Cello, Stranger Things entrou no nosso coração desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio. Sim. Porque, primeiro, somos crianças dos anos 80 e 90. Exato. E a série representa muito bem a nossa infância. E quando eles apresentam, logo no primeiro episódio, de cara, aquele grupinho de RPG jogando no porão de casa. Eu fiquei maluco, assim. Aquele clima que a gente tinha mesmo, né? De comer salgadinho, tomar refrigerante, gritar, ficar emocionado, ficar tenso com uma cena, tudo aquilo aparece logo de cara no primeiro episódio. Vale a pena mencionar que o seriado todo é estruturado dentro da lógica de uma campanha de RPG. E os aventureiros são as próprias crianças, elas estão também numa história fantástica, né? E eles têm seus pontos fortes, pontos fracos, assim como as classes de D&D. E também temos, assim, eventos que estão além da compreensão. Não só das crianças, como dos adultos, né? E talvez por jogar RPG, as crianças estão mais equipadas para lidar emocionalmente com isso do que os próprios adultos. Sim. Porque eles conseguem traçar um paralelo das coisas sobrenaturais que estão acontecendo no seriado com o que eles viviam nos jogos de RPG. Exato. Então, Cello, logo na primeira temporada, no primeiro episódio, temos uma mesa de RPG de 10 horas. 10 horas de RPG. Ô, minha época. Ó, meu recorde pessoal, quando eu era adolescente, foi 15 horas jogando. No meu caso, eu não fiz todas essas maratonas quando eu era mais novinha, não. Foi mais adulta mesmo. Depois que a gente casou, logo quando nós éramos recém-casados, a gente fazia esses corujões de RPG, passava a noite inteira até o dia amanhecer. Tinha esse pique. Mas hoje em dia, é muito difícil uma aventura durar mais que 4 horas, né? Pra gente. Mas eu tenho orgulho de uma coisa. A gente não parou de jogar desde que a gente casou. Nunca paramos. Desde 2008. Nunca vamos parar. E, Thiago, nessa cena, a gente consegue saber qual é a edição de Dungeons and Dragons que eles estão jogando. Ah, sim. Por se passar em 1983, em novembro de 1983, dá pra ter uma noção de quais edições de D&D tinham disponíveis na época. No episódio 5 da primeira temporada, tem a confirmação, quando tem uma cena que eles dão um zoom ali no fichário do Mike, que era o mestre, né? O Dungeon Master da criançada naquela época. E dentro do fichário dele tem a capa do box set do D&D Expert Rule Set, revisado, né? A edição de 1983. E bate muito com o lançamento do Expert Rule Set, porque tinha sido lançado em agosto daquele ano, de 83. Tudo bem que o livro parece meio surradinho, mas a gente surrava mesmo os livros daquela época. Um livro rapidamente. Com 2 meses de uso, tá daquele jeito, eu acho meio... Mas beleza, a gente deixa passar. Então a edição que eles estavam jogando aí, pelo menos na primeira temporada, é Basic Expert, né? Basic são as regras para os personagens de nível 1, 2 e 3. E o Expert pega a partir do nível 4 e vai até o 14, 14º nível. Então eles já estavam um nível um pouco mais avançado, tanto que eles enfrentam um grande adversário logo de cara ali na primeira mesa. O Mike me apresenta Demogorgon, o príncipe dos demônios, Shella. Aquele monstrinho lá que aparece de 2 cabeças. Aquela miniatura, aliás, é muito bem pesquisada, porque representa exatamente a ilustração do Demogorgon, como ele aparece no livro dos monstros. O primeiro livro dos monstros tinha ali o Demogorgon. E ele tem ali aquelas 2 cabeças de babuíno dele, que representam, né, a dualidade da criatura, né? Ele mesmo não consegue se entender. Elas são inimigas mortais uma da outra. E eles ficam se sabotando. Então é uma criatura feita realmente de puro caos e destruição, que habita a 88ª camada do abismo, que vai ser mencionado também mais pra frente, e um reino dele é chamado de a Bocarra Escancarada. Ainda nesta cena, eles dão outra referência muito clássica de Dungeons and Dragons, que é
quando o Will solta a magia Fireball, ou bola de fogo. Aí o Will decide rolar o dado pra ver se ele acerta a bola de fogo. Só que o Cello, nesse caso, né, a gente sabe que eles tomaram uma licença poética, porque não é assim que funciona a bola de fogo. Não é assim que No funciona jogo, né? boa parte das magias. Desde a primeira edição de Dungeons and Dragons, uma magia ofensiva contra um alvo, quem rola o dado pra saber se foi afetado ou não por uma magia é o próprio alvo. Exato. Então, pra ser assim, acurado com as regras de D&D da época, o Mike ia rolar o D20 pelo Demogorgon pra ver se ele passava no chamado Saving Throw, Ou salvaguarda. que é a salvaguarda. E aí, se ele passasse, ele ia tomar só metade do dano da bola de fogo. Se ele fracassasse, ele tomava o dano inteiro. Eles tomaram essa licença poética de mudar ali a característica do jogo, Da regra, né? justamente para mostrar, né, ao perfil do Will, né, como jogador e como pessoa. Caráter dele. Caráter dele. Por quê? Porque ele errou, na verdade. Ele viu que era um 7, que era um erro. O Lucas tenta convencer ele a dar um migué no mestre e falar que não sabe que número que caiu. Exato. Mas ele, por dentro, não consegue viver com a culpa de saber que ele tinha falhado. Então, Depois ele fala pro ele admite. Mike, na verdade, eu rolei um 7. Então, o Demogorgon me pegou. Tchelo, logo na sequência, então, temos no segundo episódio a Eleven, então, já participando do elenco das crianças ali. E ela tá escondida no porão do Mike. Como ela tem superpoderes, eles começam a acreditar nela. Ela fala, olha, eu sei mais ou menos onde o Will está. Então, a Eleven, o que ela faz? Ela senta ali na mesa de jogo, onde eles costumam jogar RPG. E ela vê ali que tem um tabuleiro. Pra ela explicar que o Will tá no Upside Down, que vai ser apresentado ainda não foi, ela pega aquele grid, que é aquele tabuleiro onde eles movem as miniaturas, como joga RPG, e ela vira então esse tabuleiro pra mostrar Que ele que está tá no mundo invertido. no mundo invertido, que ainda não é conhecido deles. Coloca, né, a miniatura que o Will usa, né, como personagem, que é o mago. Eles falam, ele também tá sendo perseguido por homens maus? Ela Aí fala, ela não. fala não. E aí eles perguntam, quem tá atrás dele? Aí ela pega a miniatura do Demogorgon e coloca do lado dele. Então, a partir daí, eles nomeiam o monstro de Demogorgon. Em outro episódio, então, aí o Dustin, ele entende esse conceito que a El apresentou, né? A Eleven falou do mundo invertido, upside down, tudo. E ele fala, isso é muito parecido com uma coisa que tem no jogo, que é o Vale das Sombras, que é um mundo que é um reflexo sombrio da nossa realidade. Ali, ele não usou um termo que é usado em D&D. Ele foi invenção dos Duffer Brothers. Mas a gente faria ali paralelo, né, com esse Vale das Sombras, com Shadowfell. Plano das Sombras de D&D, que é uma adição um pouco mais recente, né, do jogo. Exato. Mas eu fiz uma pesquisa sobre o tal do Vale das Sombras, né, o Vale of Shadows, para ver se tem um lugar com esse nome em Dungeons and Dragons. E tem, só que só foi apresentado lá no ano 2000. É uma referência meio obscura, porque só apareceu num jogo de computador baseado em Dungeons and Dragons, que é o Icewind Dale. E na história desse jogo, lá na parte norte do continente, onde é bem frio, né? Tinha um rei bárbaro que construiu num vale, mandou fazer umas tumbas, umas criptas. Ele matou todos os arquitetos e trabalhadores e enterrou eles lá. E em seguida ele se sacrificou em nome de Myrkul, o deus da morte, para que ele governasse os mortos a partir dali. Então é um lugar meio maldito, assim. Com certeza não tem nada a ver com... Tem nada a ver, eles só usaram o nome. Eles só usaram o nome, não tem uma referência, eles nem devem saber que existe esse lugar com esse nome. E ainda na primeira temporada, no final, eles reencontram o Will e tá todo mundo feliz. Eles resolvem jogar RPGzinho lá de novo. E dessa vez é apresentado um outro monstro, que é a Tessel Hydra, que é a Hidra de Tessel. Tessel era um mago que criava vários monstros diferentes, fazendo experimentos arcanos, bizarros. É um monstro que realmente aparece no livro dos Monstros 2, é o Monster Manual 2, lá dos anos 80. E tem outra referência legal, que quando eles derrotam essa Hydra e cortam as cabeças dela, o Lucas fala que vai guardar ela no Bag of Holding dele, que é um item mágico que a Lina adora também, né? Adoro. O Bag of Holding é um item mágico, né? Muito útil. Principalmente pra magos, né? Enfim. Ou pro grupo inteiro mesmo, é muito bom, porque você consegue colocar muitas coisas ali. É um plano, né, extradimensional, que você consegue colocar as coisas. E ele é contido dentro de uma bolsinha bonitinha. Exato. Né? Resumindo, é a bolsa da Mary Poppins, que cabe tudo lá dentro. Coloca tudo lá dentro. Exato. Nessa primeira temporada, eles apresentam magia clássica, Fireball,
item mágico, Claro. 2 monstros clássicos. Sim. E a empolgação da mesa de RPG. Então, tudo que a gente queria ver de RPG sendo representado na TV, num seriado, foi apresentado logo de cara nessa primeira temporada. E eu e o Cello, assim, ficamos loucos por Stranger Things desde então. A primeira temporada é a minha favorita. É, melhor Disparada. Na segunda temporada tem um novo monstro assolando Hawking. E esse monstro, né, que parece ser uma aranha das sombras gigantona, ele tem poderes de manipulação mental e consegue transformar pessoas em espiões ou zumbis, né, a serviço dele. E isso acaba levando os nossos heróis a traçarem um novo paralelo com uma outra criatura de D&D, que é o Mind Flayer, ou o Devorador de Mente. E os Mind Flayers em Dungeons and Dragons, né, são criaturas que dominam outras espécies que eles consideram as espécies inferiores, né, através, então, da dominação mental, né, de poderes psionicos. E outra coisa, eles têm mente coletiva. Então, um Mind Flayer, tudo que um Mind Flayer sabe, o outro sabe também. A colônia toda sabe. Então, eles acabam aí sendo muito poderosos, né? De novo, né, o Mind Flayer que é apresentado ali na segunda temporada é muito diferente fisicamente, né, visualmente, do conceito do Mind Flayer de Dungeons and Dragons, mas ter a capacidade psiônica, né, o poder de dominar uma pessoa, controlar os outros, consegue. Tem outro paralelo que eu não sei nem se foi acidental ou se foi uma pesquisa dos irmãos Duffer, que tem a ver com aquele gancho da primeira temporada que o Will cospe um verme. Ah, não, certeza que não foi acidental. Acidental não foi, né? Não foi. Porque como é que o Devorador de Mentes se reproduz? No mundo de Dungeons and Dragons, eles capturam uma pessoa, um humanoide, né? E eles inserem um girino, que é tipo um parasita, dentro do olho da pessoa, para ele se alojar no cérebro. E aos poucos esse parasita vai comendo o cérebro e inchando lá dentro. E aí o parasita substitui o cérebro, se torna um novo cérebro da vítima, e aí a vítima se transforma em um outro Mind Flayer. E o Will já era, digamos assim, um espião do Mind Flayer nessa época. Provavelmente o Mind Flayer injetou um parasita dentro dele. Talvez por aqueles bocais que ficam na boca das crianças. De repente as crianças estão com esse parasita até hoje? Será? E outra referência legal da segunda temporada é que o Will, quando ele retorna, ele começa a ter visões do mundo invertido, né, do Upside Down. E aí, quando os amigos, a party, né, o grupo, se aproxima dele, eles chegam à conclusão que ele tá com poderes similares ao True Sight, que eles chamam, né, a visão verdadeira. E visão verdadeira é uma habilidade do Dungeons and Dragons também, que permite com que alguns monstros, ou um feiticeiro, né, um mago que solte um feitiço, consiga enxergar ilusões, coisas invisíveis, né? Planetária, a verdadeira natureza das pessoas. Então é mais um paralelo que eles traçam, né, com essas visões que ele tá tendo com as regras do jogo. Bom, e a terceira temporada, então, marca ali o início, efetivamente, da adolescência deles, né? Eles ainda estavam numa transição nas primeiras 2 temporadas, e na terceira, então, começa, né, essa pressão social que os adolescentes sentem, e o grupo, como um todo, meio que se desfaz. Não a amizade deles, né, mas o interesse, por exemplo, por jogar RPG. Meio que eles acham que jogar RPG é coisa de criança, sabe? Eles ficam numa ideia de, vamos passar essa fase da vida, vamos fazer outras coisas. Mas o Will não consegue seguir adiante, né, com eles, até porque esse negócio de seguir adiante é um conceito meio besta, porque jogos unem as pessoas a vida toda, não é necessariamente coisa de criança, é porque tem alguns jogos que são estigmatizados como coisas de criança e outros não. Então, se você pegar um jogo de RPG pra jogar, alguém pode falar, isso é coisa de criança, mas se pegar uma bola de futebol pra jogar, ninguém vai achar. Os caras continuam jogando. Continua e joga no churrasco da firma, todo mundo lá chutando a bola, correndo atrás de uma bola, e não é coisa de criança. É uma ilusão, né? Os jogos acompanham a gente a vida toda. Então, essa terceira temporada, ela tem uma pegada, acho que um pouco mais pesada nesse sentido, e você vê muito o sofrimento do Will, principalmente quando ele vai, então, até aquela casinha de madeira deles ali no meio da floresta, né? Que era o castelo Barques lá, e ele destrói o castelo. Ele tenta enterrar a infância dele, né? Porque lá dentro do castelo, inclusive, tem um take rápido que mostra um exemplar da revista Dragon lá dentro,
pra quem não sabe, a revista Dragon foi muito popular nos anos 80 e 90, até pouco tempo atrás ainda era publicado em formato digital, né? RPG naquela época, né, não existia internet. A comunidade se relacionava através da revista. Sim, por As carta. pessoas escreviam cartas. Pontapé inicial de muitos desenvolvedores Sim. de RPG que hoje são famosos, que começaram escrevendo artigos e mandando por carta para ver se conseguiam ser publicados na revista Dragon, né? Então realmente é uma publicação muito marcante na história dos jogos. E aliás, fica um adendo aqui, uma homenagem especial aqui pro Tim Kask, que foi o primeiro funcionário contratado pela TSR, e foi o editor-chefe por muitos anos ali da revista Dragon, foi o primeiro editor-chefe da revista Dragon, e ele nos deixou agora no finalzinho do ano, em dezembro. Ele se foi, mas deixou esse legado aí muito incrível de alguns dos anos mais importantes, né, que foi o nascimento ali da RPG, um pioneiro. Então fica a nossa homenagem aqui ao Tim Kask. Bom, e no final dessa terceira temporada, né, soltam uma matéria, Tchelo, em Hawkins, muito sensacionalista. Numa TV local, né? Exato, com, né, uma imagem dos livros de RPG, umas delas, assim, meio que assim... Associando as coisas que aconteceram em Hawkins com uma maldição que tá afetando a cidade. E essa maldição talvez seja por causa do aumento do satanismo. E isso é uma referência direta ao pânico satânico que aconteceu exatamente ali naquela época, do que eles estão vivendo no seriado. Durou décadas, né? Muita gente aproveitou o sensacionalismo para se promover e tal. E, felizmente, isso deu uma acalmada, né? Passou depois, né, tempo. Mas foi uma referência a algo que realmente aconteceu na vida real e que todo RPGista sofreu nessa época por causa disso. E isso já foi um gancho que esse tema do pânico satânico foi central da quarta temporada, né? E a quarta temporada ilustra perfeitamente como é que era esse clima de perseguição, de paranoia, né? Envolvendo o ocultismo e os jovens, né? Muito da cultura pop da época sofreu essas pressões, né? No próprio D&D mesmo, nomes de criaturas mudaram. Deixou de existir diabo e demônio por causa disso. Os demônios passaram a ser chamados de Tanari e os diabos de Batezu, porque eles não queriam usar esses termos. E nesse contexto tem o meu personagem favorito. O meu também. O Ed. Nossa. Ed Mulsen. Ed Mulsen conquistou meu coração na quarta temporada. Minha temporada favorita é a primeira, mas meu personagem preferido é o Ed. Nossa, o Ed, ele representa pra mim uma pessoa que existe de verdade, que me ensinou a jogar RPG, que é o Fábio. Beijo pro Fábio, se um dia ele estiver assistindo. Então ele era um mentor pra gente. Meu primeiro mestre de RPG chamava Paulo. Tá? Beijo pro Paulo também. Então, quando vi o Ed Mulsen, eu falei, caraca, é o Fábio, tá ligado? É um cara que não só me apresentou RPG, me apresentou o rock pauleira. Ele tinha... O primeiro CD do Iron Maiden que eu ouvi era dele. O Fábio tinha esquecido lá e eu peguei pra ouvir, era o Power Slave. Pô, demais isso. E também ele trouxe o Hellfire Club, né? Exato. E, aquela camiseta virou uma febre. Todo mundo no Brasil comprou. Eu quis ter uma desesperadamente. Não achei do meu tamanho. Mas eu queria muito ter uma. Mas, sem dúvida, a maior referência de Dungeons & Dragons da quarta temporada é o Vecna, né? Grande vilão aí do Stranger Things e também um vilão dentro do mundo de Dungeons & Dragons. É importante mencionar que na época, ali nos anos 80, em que essa história se passa, o Vecna, nas regras de D&D... Ele ainda não aparecia como personagem. Não era um personagem. Como ícone. Ele era só a mão e o olho de Vecna. Exato. Era só 2 itens lendários que tinham o nome de Vecna, né? A mão e o olho, que aos poucos, né, com o passar de algumas aventuras que foram lançadas, foi finalmente revelado o passado do Vecna. Mas o Mike faz um comentário durante os jogos dele, e ele menciona o nome de Cass, o traidor. E isso está intimamente ligado à história de Vecna dentro do cenário de D&D. Cass, o traidor, era o braço direito dos exércitos do mal lá do Vecna, só que ele cai em tentação querendo tomar o lugar do Vecna. Por causa de uma espada senciente, um item mágico. Um item mágico, a espada de Cass, que acaba sussurrando ali ideias ali de conquista na cabeça dele, e ele então duela com o Vecna, né, traindo o seu chefe, né, digamos assim, e nessa luta com o Vecna é que ele corta o braço fora, né, a mão fora, e arranca um olho do Vecna.
E aí se tornam itens de D&D. E se tornam esses itens lendários de D&D. Então, o que a gente tinha na época era só isso, tá? E a batalha cósmica entre os dois é tão intensa que o resto do corpo, dos corpos dos dois desaparece. Sim. Ninguém sabe onde tá, então sobra só o olho e a mão. Beleza, e aí chegamos à 5ª temporada. Então, se você não assistiu ainda a 5ª temporada, pare por aqui. Bom, vamos começar então a falar do Abismo, tá? Abismo é um outro universo que aparece na 5ª temporada. Eles descobrem que o Upside Down é apenas uma ponte que pode conectar esses dois mundos. O plano material, que seria o planeta Terra, né? Aí a gente tem o Upside Down, que seria essa ponte, e o Abismo, então, que é o lar do Vecna. Isso, e o Vecna, o grande plano dele é colidir o Abismo com o planeta Terra e transformar tudo num lugar só, para que ele pudesse transformar o planeta do jeito que ele quisesse. E, pessoal, para quem não joga RPG e não joga Dungeons and Dragons, né, saibam que existem diversos planos De existência. né, de existência dentro de Dungeons and Dragons. E os monstros têm suas origens, né, em cada plano diferente e tudo mais. E aqui, né, eles relacionam o Abismo, então, que é um plano que existe em Dungeons and Dragons, como esse plano que é a casa do Vecna. Parecido com o inferno, mas não é o inferno. O Abismo é o lar dos demônios e Bator, ou os 9 infernos de Bator, é o lar dos diabos. E tem uma diferença entre um e o outro. Em D&D, demônios e diabos, inclusive, são arquirrivais. Eles lutam numa batalha cósmica chamada Guerra do Sangue há milênios. E nessa temporada também, Tia, tem um destaque pro personagem do Will. Sim, ele consegue contactar a mente coletiva e assim ele consegue ver onde o Vecna tá. Só que o Vecna também vê onde ele tá. Só que aí o Mike, vendo ele tendo esse poder de acessar a mente do Vecna e tudo mais, ele fala assim, cara, você tem superpoderes. Ele falou, é igual um feiticeiro, que diferente do mago, o feiticeiro tem esse poder inato. Ele fala isso, né? E isso também é um conceito de Dungeons and Dragons. Tem uma diferença entre um feiticeiro e um mago. Mas não é exatamente um feiticeiro, porque ele não nasceu com aquele poder. Tem isso, é importante. Isso meio que esse poder veio através de uma interferência De uma outra entidade que é o Vecna. Então, né, muita gente falou, olha, não, tá muito mais próximo ao Warlock, que é o bruxo, que tem ali um pacto, né, com alguma entidade, essa entidade aí sim dá os poderes. Não que ele tenha feito o pacto pela vontade dele, né, mas aí ele tem essa ligação com o Vecna, e essa ligação é que permite que ele tenha os poderes, né, então meio que ele seria mais um Warlock do que um feiticeiro em si. Mas eu acho que na época não existia o Warlock. É isso que eu ia falar, independente de ser Warlock, feiticeiro ou mago, todos esses conceitos de diferenciação só foram apresentados no jogo na 3ª edição, em 2000. Não tinha nem o Warlock ainda. O Warlock apareceu na 3ª edição, depois num suplemento. Isso só surgiu muito tempo depois, mas de novo a gente releva isso, né? Uma licença poética dos Duffer Brothers para apresentar esse conceito. E eles têm essa liberdade de criar o que eles querem numa campanha para fazer funcionar. Da mesma forma que a própria Max, quando tá jogando com eles, ela quer criar uma classe nova. O Zoomer. Zoomer, exatamente. Ela fala assim, eu quero jogar esse jogo aí. E ela é do skate, ela é street. Ele falou, você não vai gostar disso, não. Não, vou jogar esse troço aí. Aí, o que você quer ser? Mago, não sei o que. Não, você Zoomer, que é o apelido dela. Zoomer vem, tipo, de alguém que é muito rápido. E aí, meio que ela cria a própria classe homebrew dela de Zoomer. E representa muito bem, gente. Tem muita gente que faz homebrew de tudo. De monstro, de classe, de espécie, de tudo. A classe Zoomer alguém já fez na internet e tá lá, você pode ir lá e jogar de Zoomer, se você quiser. É muito legal. É basicamente um guerreiro rápido. É isso, um guerreiro que tem super velocidade. Voltando aqui pra batalha final, né, ela foi muito épica. Cada pessoa assumiu um papel diferente. O Will ficou lá tentando controlar a mente do Vecna. A Eleven entrou. O Steve com lança-chamas lá. A capa, é a capa do Vecna Lives, não é? Então, a criatura. É porque a gente ainda não sabia que aquilo era uma criatura, parecia uma fortaleza do Vecna, né? Quando eles estão ali no abismo e tem aquela estrutura ali feita de, parece umas garras que surgem do chão. Mãos, assim, né? E ali eu tracei esse paralelo que parece muito a capa da aventura Vecna Lives, que é a primeira aventura que o Vecna aparece de fato como um personagem. E aliás, é uma aventura que começa com um TPK. O Círculo dos Oito é dizimado na primeira cena, e você tem que vivenciar isso. Você joga como o Círculo dos Oito lá, que é uma cabala de magos sendo detonada. E aí temos a formatura
depois que tudo isso passa, eles conseguem evitar o apocalipse, conseguem parar o abismo, destroem o mundo invertido, e o Dustin faz um discurso épico, né? Ah, é muito bom. É muito bom. Mas ele menciona os alinhamentos de D&D, e ele fala que existem dois tipos de caos, o Chaotic Good e o Chaotic Evil, né? O caótico bom e o caótico mal. Se o caótico bom pode É importante. Traz inovação, novas ideias, e o caótico mal é meio que uma força só destrutiva, né? Então não tem problema ser caótico, contanto que você mire em ser caótico bom, mire em ser uma pessoa que não se conforma com as regras, mas que não tá lá para quebrar tudo, e sim para reformular essas regras para algo diferente, né? E o Dustin, como um bom caótico, ignora o caótico neutro. É, exato. Bem lembrado, porque assim, ele não foi super preciso ali, né? Faltou mencionar que tem um terceiro tipo de caótico, que é o caótico neutro, que não é nem bom nem ruim, que é o alinhamento favorito dos personagens, dos jogadores que querem ser merdeiro e fazer o que quiser, sem consequência, né? Mas, rapidinho, pra quem não conhece o que são os alinhamentos, hoje em dia a galera conhece porque tem memes pra caramba de alinhamento, mas ao total são 9 alinhamentos, representando a sua moralidade, né? O bem, o neutro e o mal, e também a sua conformidade com as leis, que é o leal, né, ou ordeiro, neutro ou o caótico. Dois eixos que se cruzam e você meio que consegue controlar o comportamento do seu personagem com base na sua escolha de alinhamento. E, Tchela, não podemos deixar de falar sobre meio que a cena final, né? Já no finalzinho. A última partida é emocionantíssima. Que tem a última partida de RPG deles. E eles estão jogando que cenário? O nosso cenário favorito de RPG, que é Ravenloft. Eles estão em Barovia, em Ravenloft, e o grande chefão da campanha é Strahd von Zarovich. Lina, se tivessem me falado 10 anos atrás que ia estar passando no seriado mais popular, mais bombado da TV, uma cena de garotos jogando Ravenloft com a miniaturazinha do Strahd, eu não ia ter acreditado. E assim a gente terminou, né, os paralelos. Tem coisa que a gente provavelmente deixou pra trás aqui, se você se lembrar de alguma outra referência a D&D que a gente esqueceu aqui, deixe aqui nos comentários. Gente, com certeza tem, porque Tem. muita coisa. Porque são 5 temporadas, é muita coisa, muita coisa. Foi um seriado muito bem estudado. Ah, tem lacuna? Tem furo de roteiro, A gente vai tem ter. lacuna. Mas o mais importante eles acertaram, que é a emoção, né, cara? Eles acertaram muito. Espírito da coisa, sabe? Tipo, nenhuma mesa de RPG também é perfeita não, gente. Aliás, tem um termo muito bom, quando uma campanha de RPG, a história começa a ficar meio confusa, meio esquisita, a gente falava que virou Kubanacan, a história que é aquela novela da Globo que não fazia sentido nenhum. E tem certos momentos de Stranger Things que a gente fala, tá meio que dando virando Kubanacan. Nossa, eles estão meio que misturando muita coisa, muito conceito e tudo. Tem muito elenco e tal, então sim, a gente se incomodou com algumas coisas, mas no último a parte da Rússia lá, daquele temporada lá, aquele elenco. a quarta temporada você pode pular essa parte da Rússia inteira que não soma nada, né? Exato. Enfim, então é isso, gente. A gente se vê numa mesa de RPG muito em breve. Tchau.